Vamos supor que eu estou estudando japonês, eu estou confiante no meu japonês e eu quero tentar o JET. Quais são os requisitos que a gente precisa para poder se inscrever para o JET? É qualquer pessoa, é de qualquer lugar do Brasil? Como é que funciona? Primeiro tem que ser brasileiro, e aí é importante porque, por exemplo, se você tem dupla cidadania, para conseguir concorrer ao JET, você tem que desistir da sua cidadania japonesa, né? Então, não sei se para todo mundo vale a pena, né? Tem que ser brasileiro nato. E só brasileiro, né, no caso. Tem que ser formado em qualquer coisa, não tem requisito de ser nenhuma formação específica, mas você tem que ter uma formação acadêmica. Eu acho que mais ou menos tipo, na década anterior à data que você está se inscrevendo, você não pode ter vivido no Japão por mais de 6 anos, porque justamente você tem que conhecer o Brasil, a cultura que está acontecendo, para você poder apresentar para as pessoas lá. O japonês, acho que ultimamente eles estão pedindo que você tenha N1, né, no JLPT, mas assim, é segredo. Eu acredito que se você tem um N2, por exemplo, você consegue. Interessante, né? Isso. Então não é que seja ou é N1 ou não é. Se você tiver um N2, você pode tentar ainda assim e ver se consegue. Eu tentaria. Por exemplo, aqui no consulado de Belém, se você olha no site deles, eles dizem assim que é N1. Eles não te dão esse espaço. Mas assim, se eu tivesse um N2, eu tentaria me inscrever e conversar, porque de repente rola. Então, claro que... Vamos dizer que eu cumpri esses requisitos, né? Eu sou brasileiro, tenho meu japonês razoável. Qual era o outro ponto? É você, cidadania brasileira. Tem requisito de... Não pode passar... Tem que ter uma graduação, uma formação acadêmica. Tem algum requisito de graduação? Acho que idade é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Idade não tem. Não tem. Então qualquer idade você pode se inscrever. Em teoria, sim. E aí, então, se eu quiser me inscrever, eu vou onde? Eu pesquiso na internet, eu falo com o consulado da minha região, eu ligo para Buda. O mais fácil é procurar no consulado, né? Mas aí dá para procurar pelo site do consulado da tua região, né? Porque não tem consulado do Japão em todas as cidades, mas assim, você pode procurar no consulado que é responsável pela sua região. Com certeza tem informação. Ou então pode ir direto no site da embaixada também do Japão no Brasil, que eles têm informação lá. Então, quem faz todo o processo seletivo é o pessoal dos consulados ou da embaixada, né, como representantes do governo japonês no Brasil. Isso. E como é que é o processo todo? Você faz o quê? Tem prova, tem entrevista, tem documentação, como é? Bom, como todo processo japonês, acho que tu já fizeste, conhece, né? Tem muita documentação. Primeiro você tem que passar pela parte da documentação. O que é a documentação? É o currículo em português ou japonês, em inglês ou japonês, você tem que mandar. Seu histórico, histórico escolar, diploma, ou então, caso você esteja quase se formando, tem como você pegar um documento assim, comprovando que você tem uma data para se formar antes de partir para o Japão, né? Também em japonês, com cópia autenticada. Você precisa fazer uma autoavaliação médica, mas aí é autoavaliação, você não precisa necessariamente ir no médico, assim, né? Acho que uma das partes assim, que é um pouco mais complicada, você precisa de 2 cartas de recomendação. Em geral, é tipo de alguma instituição que tem a ver com o Japão. Tipo, se você estuda numa escola de japonês, você pode pedir. Mas, assim, também é importante você pegar uma carta de recomendação da universidade, né? E aí, isso também tem que ser traduzido, né? Mesmo que não japonês ou inglês. essa história de sua graduação não tenha nada a ver com o Japão,
mas é legal pegar uma recomendação da universidade também. Sim, sim. Porque, na verdade, não é sobre o trabalho em si, é sobre quem você é, né? Que eles vão atestar que você é uma pessoa assim, assada, que você tem Muito legal, determinadas qualidades que podem. Aí tem que fazer uma redação, né? É tipo uma carta de motivação, né? Por que você quer participar do programa? Se você tiver, né, certificado de língua inglesa, certificado de língua japonesa, tem que ter um atestado de antecedentes criminais, né? Se você tiver cometido qualquer crime, você não vai ser aceito no Japão. Eles pedem tudo, né? Então é um raio-x mesmo da pessoa. Isso. E aí, depois, essa é a documentação, né? Depois tem uma entrevista e um teste de japonês, mas para qualquer pessoa que tem o N1, N2, o teste de japonês, assim, ele não significa nada, assim, é muito fácil. A grande questão é a entrevista. Porque aí você vai ter uma entrevista que eu imagino que, como no meu caso, eu cheguei na embaixada e ainda tinha o fato de eu ser professor de língua japonesa, né? Quem fez a entrevista comigo foi o cônsul e cônsul, vice-cônsul e mais uma terceira pessoa. E aí é tudo em japonês, né? Claro. Você vai vir para cá para falar em japonês, né? Então, desde aí, ele já pegou a entrevista e eu acho que muito também sobre como você vai se sair nesses trabalhos, né? A partir da entrevista. Sim, sim. Eles começam assim bem de boa, né? Perguntando sobre você, coisas básicas, né? A tua relação com o japonês, né? Teu interesse no Japão. Eles estão atrás de pessoas que, além de ter interesse no Japão, se adaptem bem, né? À cultura, estejam dispostos aí a aprender, esse tipo de coisa. Mas também existiu assim uma parte da entrevista que foi mais difícil, né? Que especificamente eles perguntaram, né, sobre economia brasileira, japonesa, a relação deles, política. Mas assim, para quem ficou preocupado depois de dizer isso, não precisa saber muita coisa também não, porque eu na época também não conhecia muito. É só você saber conversar, dizer assim, não, mas eu tenho interesse em aprender, né, e entender melhor essas questões e tudo. E é tranquilo, é tranquilo. Então, o mais importante desse processo todo é essa parte da entrevista. Claro que a documentação é muita coisa, e você precisa prepará-la muito bem, mas eu acho que o principal mesmo para saber se você vai ser aprovado ou não é a entrevista, né? E falando nisso, com relação aos benefícios que eles te dão, o que o JET te paga? Se paga passagem, se paga... Quanto que eles pagam quando tu tá morando aqui no Japão? Que tipo de auxílio que eles dão? De maneira geral, eu fiz uma lista aqui, né? O trabalho, eles são 35 horas semanais, né? Então você vai trabalhar, tipo, 7 horas por dia. É bem tranquilinho. E tem uma regra, né, no JET, que você não pode fazer hora extra. Ou, no caso, você não pode ganhar dinheiro com hora extra. Então você ganha banco de horas. Que acontece, né? Por exemplo, de ter eventos no final de semana, então você trabalha e aí determinada quantidade de horas depois você pode folgar. Importante, férias. A gente tem entre 10 e 20 dias de férias, e aí isso vai depender muito de onde você está. Eu tinha 20 dias de férias, mas eu tinha amigos que tinham tipo 10 dias de férias. 10 dias de férias? Que 10 dias de férias é o mínimo permitido pela lei japonesa. Né? Mas acontece. 10 dias de férias no Japão. E com relação ao salário, money. Pois é, o salário inicial é de 280 mil, né? Que hoje em dia tá por volta de R$9.500. É um salário bom. E aí ele aumenta ainda, né, no primeiro e no segundo ano. Porque assim, isso é importante, né? Os contratos, eles são de um ano só, né? E aí você pode renovar?
renovar esse contrato 2 vezes, mais 2 vezes. O que eu quero dizer com isso? Tipo, você pode renovar até 2 vezes, né? Passa 3 anos, pelo menos é o que eles dizem. E em casos especiais, se eles gostarem do teu trabalho lá, eles podem renovar por mais 2 anos, né? No total de 5 anos. Entendi. Então, até esses 5 anos. Depois que terminar esses 5 anos, você precisa voltar para o seu país. Não, isso é uma outra coisa, né, que é diferente desse programa. Você não necessariamente precisa voltar. Você pode Aí eles, para um inclusive, trabalho e ficar, né? dentro do programa, eles, inclusive, têm alguns eventos que eles te apresentam para empresas e tudo, para quem quer ficar. Mas não necessariamente você tem que encontrar um emprego nesses eventos, né? Eu tenho amigos que ficaram, tenho um amigo que ficou para cozinhar no Japão, tenho um amigo que ficou para continuar dando aula. Eu tenho uma amiga, uma senpai minha, que depois do JET, ela foi contratada pela província para continuar fazendo o trabalho dela. Tem uma outra senpai que abriu uma empresa que recebe a galera francesa lá, né, para apresentar o Japão. Então, existe sempre a possibilidade de ficar. Uau, muito legal saber disso, viu? Agora tem uma coisa muito importante que é diferente das bolsas de estudo, né? Porque normalmente quando você vai com bolsa de estudo, você vai relativamente despreocupado, porque você vai chegar lá, vai receber sua bolsa, você tem onde ficar, então é tudo muito tranquilo. O JET não é isso, eles estão te contratando para fazer um trabalho, eles te pagam direitinho e tudo, mas quando você chega lá, você precisa alugar casa, fazer conta em banco, tem um monte de trâmites que você tem que fazer e você tem que viver, né, logo quando você chegar lá. Então, é necessário que você leve já uma quantia de dinheiro, né? Por exemplo, para pagar a tua entrada no teu apartamento, tua casa, seja lá onde você vai ficar. Alguns lugares por exemplo, tinha um amigo que a prefeitura tinha uma casa para o CIR, mas assim, o mais comum é que você tenha que alugar, e às vezes você tem que pagar 2, 3 meses de calção, né? Então, o primeiro mês, assim, ele sai bastante caro. Então, tem que ter essa preparação para poder... Um pouco da minha experiência também no Max, se eu falo no meu vídeo também, quem quiser ir atrás, procura Guilherme Monte aqui no YouTube do Japaré, você vai estar lá. É bem parecido, porque é claro que eu falei, né, a diferença do trabalho para a universidade é que talvez a universidade vai te dar um maior suporte, mas inclusive o consulado, eu vim por recomendação do consulado, né, no Max. E eles falam que você tem que trazer, foi até engraçado quando ela me falou isso, a moça do consulado disse assim, o primeiro mês não vai cair bolsa, a bolsa só cai no segundo mês, então o primeiro mês você tem que levar 2.000. Aí eu, 2.000? É muito dinheiro, mas ok, vamos juntar. Você já falou, $2.000. Aí eu, tirar R$10.000 do bolso aqui, não sei de onde, para poder levar, porque é isso, quando você chegar, tem todos esses trâmites que vão custar muito dinheiro. Então, às vezes você vai chegar num lugar, tem universidade que ela dá o dormitório, que oferece um lugar para ficar, mas tem universidade que não. Eu, por exemplo, eu moro num apartamento que não é da universidade. Eu tive que ir atrás de contrato, quando eu cheguei não tinha móvel nem na minha casa, então tudo isso você tem que pagar, né? Então, por isso que é isso que o Lucas está falando. Esse primeiro mês você tem que ter algum preparo, né, para dar suporte para esse começo de vida, que é muito caro. No caso do CIA, eu não sei se em todos os lugares, mas eu imagino que sim. Como já tem muito tempo que o Brasil envia coordenadores para lá, existe algumas coisas assim. Por exemplo, não só isso, mas tem coisas que os outros coordenadores anteriores deixam para você. E no nosso caso, por exemplo, máquina de lavar, algumas coisas assim, a própria província ela emprestava para a gente, então tinha. Legal. Mas, por exemplo, cama, não tem. Você chegar lá, não tem cama, né? Não tem futon, não tem nada. Então, minimamente você tem que entrar, tem que comprar um futon. É uma correria os primeiros dias. Mas é uma dica boa, né? Porque é para a pessoa se preparar.
Então, enfim, os benefícios, na verdade, são muitos. Eles pagam passagem, então, para você vir também, pagam Assim, tudo. eles pagam a passagem de ida e volta no começo e no final do contrato, né? No caso, se você Então, voltar se eu quis... durante, por sua conta, né? Entendi. Mas esse final do contrato não precisa ser dos 5 anos, pode ser depois do primeiro ano ou em um desses outros fins de contrato, né? Você vai renovando. Então, se você decidir, Não. vou Tem que voltar. Quando você decidir não renovar mais, aí eles dizem, então, aqui, ó, dinheiro, Perfeito. pode voltar para o seu país. E aí, tal. eu não quero voltar para o Brasil, eu quero ficar, eles vão me dar essa passagem, o dinheiro da passagem. Eu imagino que não. Droga. Não estava nada para perguntar, né? E aí, até só tem uma outra coisa que é diferente das outras bolsas, né? Que parece, é óbvio, né? Mas assim, às vezes a gente esquece. Como você vive uma vida comum lá, você tem que pagar imposto, né? Você tem que pagar seguro de saúde, tem que pagar previdência, tem imposto municipal, imposto da província e o imposto de renda também, né? Principalmente no primeiro ano, alguns impostos eles não se aplicam porque alguns impostos eles são relativos ao teu ganho no ano anterior. Então, eles só entram a partir do segundo ano. Entendi. Mas o que também quer dizer que quando você termina, ainda tem que pagar imposto, mesmo depois de voltar, né? Basicamente. Sobre o mês que você estava ainda trabalhando, né? Então, a gente já está chegando no final da live. Falta 5 minutos. Eu queria te perguntar se tu tem alguma dica para alguém que queira tentar também essa bolsa. Alguma coisa, sei lá, uma dica de incentivo, alguma palavra de conforto, ou sei lá, dizer que vai dar tudo certo. Olha, é um programa muito específico, assim, e por experiência eu sei que dá um medinho, assim. Olha, assim, mas assim, o JET, ele tem potencial de ser para ser uma experiência muito boa. Basta você estar aberto para isso. Então eu diria assim, mesmo para quem já tem mais ou menos, né, os pré-requisitos e está meio na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Eu acho que é uma aventura que vale a pena tentar, assim. Porque assim, você vai numa experiência dessa, não é só a experiência de trabalho. Assim como nas bolsas de estudo e tal, você encontra muitas pessoas, você vive muitas experiências diferentes, você viaja por um planeta completamente diferente que o Japão, assim, ele não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, em nenhum sentido, assim, é muito diferente. Então é uma experiência assim que, mesmo que você vá para ficar um ano só, é uma experiência que vai acrescentar uma coisa na tua vida, se tu deixar também, né? Tem gente que vai e às vezes fica meio assim fechado, né? Eu acho que é ir, se abrir para as possibilidades e aproveitar, porque vale muito a pena. Nossa, com certeza. E eu acho que você está preparado, né, para essa experiência nova, diferente, é o que você está falando. Está aberto e psicologicamente está preparado. Só mais uma coisa. Mas assim, depois de dizer tudo isso, tem mais uma coisa muito importante. Mas vá de olhos abertos, né? O Japão, ele pode ser um país incrível, assim como o Brasil pode ser um país incrível, mas nenhum lugar é perfeito, né? Tem suas dificuldades. Então, às vezes, a pessoa vai assim achando que é uma coisa e aí acaba se frustrando muito. Então, é um lugar maravilhoso? E pode ser. Agora, tem coisa que às vezes não é tão maravilhosa? Também tem, como todo lugar tem. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. E não se enganar, por exemplo, que muita gente se engana às vezes, né, com esse título de coordenador de relações internacionais. Você não vai estar em nenhuma posição de planejamento de fato, de tomar decisões assim grandes. Você é um agente de intercâmbio internacional, né? E aí você vai estar no sistema japonês, né, muito normalmente, assim. Então, às vezes, as coisas são bem diferentes do que são aqui no Brasil, né? Então, estar aberto para essas coisas, mas assim, estar um pouco preparado para alguns choques que
acontecem normalmente, né? Sim, Mas vale muito a pena. Vale demais a pena, tanto é que é isso, o Lucas veio para passar 6 meses, voltou para o Brasil, quando voltou de novo ficou 5 anos. Então é isso de você renovar, né? Quem não quer renovar, quem não quer ficar no Brasil, pode voltar já no primeiro ano e tá tudo certo. As pessoas conseguem. Então, é isso. Nossa entrevista fica por aqui. Eu queria agradecer ao Lucas por ter topado participar, né? Agradecer mais uma vez, compartilhar a tua experiência. O convite. Uma experiência profissional, né, no Japão, como conseguir um emprego no Japão, não é uma bolsa, não é de tudo, não tem universidade junto, mas tem outros órgãos, tem outras atividades, enfim, é uma oportunidade tão legal quanto, ou, enfim, diferente, né, diferentes oportunidades. Então, a gente agradece também a todo mundo que participou aqui, que mandou comentário, amei, olha, poxa, tá tão bom. Então, quem estiver vendo aqui no YouTube, sigam a gente nas nossas redes sociais, procura lá Japariba para ficar por dentro das novidades e das próximas entrevistas. E é isso. Muito obrigado, arigatou gozaimasu. Lembrem-se que o Japão é possível. Deu a mata, né? Bye, bye. Tchau.